de hoje. Aperta o cinto. Eita, glória. Eu disse que eu ia dar uns gritos que nem os pastores davam lá, mas eu não tenho essa capacidade, viu, Nego e Bibi? Não tem. Não tem. Chegava lá no negócio chique, não é comigo isso aqui não. Gente, quando a Bíblia usa esse termo de filhos maduros, ela está dizendo que tem que ser um filho tão parecido com o pai, a ponto de você olhar para o filho e já saber quem é o pai. Eu não sei se você tem algum filho que se parece muito, às vezes, com o jeito de falar, ou o momento que ele se expressa, você olha, gente, é minha cópia, é ideal. As pessoas dizem que eu sou uma mistura muito, assim, equilibrada entre Adilson e Sônia. Ministro como Sônia, mas sobrava como Adilson. Mas quando você olha para um filho, você consegue identificar os traços de um pai. E aqui a Bíblia está dizendo assim, olha, vocês que são guiados por Deus têm que ser tão parecidos com o seu pai, a ponto das pessoas olharem para você e já saber, eu sei quem é o seu pai. Nós temos que carregar os traços de Jesus em nós. Nós temos que carregar o jeito do céu em nós. É isso que nos identifica como filhos de Deus, lembrar o nosso pai. E então nós vemos que filhos que têm maturidade, eles carregam as características do seu pai. E aqui, eu quero falar sobre 3 coisas com você, que nós podemos acessar se nós formos filhos maduros de Deus. A primeira coisa, repita assim comigo, filhos maduros sabem o seu lugar. Eu e você temos um lugar no reino de Deus. Não adianta eu querer pegar o seu lugar porque é seu, e não adianta você querer pegar o que Deus colocou na minha vida porque é meu. Nós somos igreja porque cada um tem o seu lugar no reino, e por isso nós só somos completos juntos. Porque um vai precisar do outro. Um filho vai precisar do outro. Deus nunca vai entregar tudo para mim, para que um dia eu precise de você. Da mesma forma que Deus nunca vai te entregar tudo para que um dia você também precise de mim. É isso que nos faz um só. Nós precisamos saber o nosso lugar. Qual é o seu lugar no reino? Qual é o seu lugar aqui na igreja? Você não simplesmente nasceu, você não simplesmente aconteceu. Tem um propósito de Deus na sua vida. Tem lugar no reino para você. Você tem um lugar. E enquanto você não assume a sua maturidade, esse lugar fica vazio. E por esse lugar vazio, outras pessoas não são alcançadas. Nós precisamos saber o nosso lugar. Filhos maduros sabem que se o chamado é pegar a vassoura e ficar varrendo a calçada, esse é o seu lugar, tem maturidade para isso? Tudo bem, é isso que eu vou fazer. Filhos maduros sabem que se o meu lugar não é estar aqui no altar, mas é simplesmente evangelizar lá fora, que é tão importante quanto, esse é o meu lugar, é lá que eu vou ficar. Pessoas que competem em lugar no reino não têm maturidade de filho. Porque filho que é filho de verdade sabe que o que Deus colocou na sua vida não coloca em mais ninguém. Filhos maduros sabem o seu lugar. Durante a minha e a sua vida, muitas coisas vão tentar definir o nosso lugar. Talvez você cresceu debaixo de uma família que não tinha uma estrutura emocional. Talvez, como foi falado aqui, você sofreu algum tipo de abuso. Talvez você sofreu algum trauma na sua infância. E tudo isso tentou determinar o seu lugar. Tudo isso tentou fazer você crescer com uma mentalidade dizendo assim, eu não vou conseguir. Se a minha família começou assim, como eu vou constituir a minha própria família depois? Se eu não tive um abraço de um pai, como eu vou ser esse pai presente nos meus filhos depois? Tantas coisas querem definir o nosso lugar. Talvez a sua condição financeira, talvez momentos que você presenciou, mas eu estou aqui para te falar uma coisa, nada disso define o seu lugar. O que define o seu lugar é que você é filho de Deus e isso é tudo o que você precisa. Aplauda Jesus. O céu é o que define aonde você vai chegar. Somente aquele que já escreveu a sua história sabe aonde você vai chegar e como te levar até esse lugar.
Somente Deus pode chegar para você e falar assim: olha, você vai chegar nesse lugar, porque foi Ele que te projetou para isso. Eu quero trazer luz para você sobre a história de um grande pregador, um testemunho. Eu vou usar todo o meu inglês em 2 palavras, se preparem. Miles Monroe. Confere, quem sabe o nome dele? Confere. O meu ponto aqui internacional conferiu, gente, está certo. Miles Monroe. Não repito mais porque já está ficando difícil, já está enrolando a língua. Gente, esse foi um dos maiores pregadores que já existiu. Ele era de uma família que tinha mais 11 irmãos. Quem aqui é de família grande assim? Meu Deus, você deve saber como que é isso. Ele diz no testemunho dele que eles tinham 1 quarto para os meninos, 1 para as meninas e 1 para os pais. Então você imagina a quantidade de gente dormindo junto, convivendo junto. E ele conta que as necessidades básicas, né, para se sustentar na família era muito difícil, porque era uma época de escassez financeira. Ele diz que os melhores amigos dele eram os ratos e as baratas que tinham na casa. E quando ele completou os seus 13 anos, ele então começa agora, tá, nos seus estudos, e tinha um professor que olhava para ele, o professor Robson, que quem apanha nunca esquece. Professor Robson, e falava para ele que ele não era capaz de aprender como os outros alunos, por causa da condição da família, por causa da estrutura dele, por causa da cor dele. E esse professor, um tanto quanto sem inteligência emocional, sem maturidade para entender, começou a dizer para aquele menino: você nunca vai conseguir terminar seus estudos. Todo mundo aqui vai aprender a matéria, mas você não consegue, você é burro. Cuidado com as palavras liberadas na infância, elas têm um peso muito forte. E então ele diz que um dia ele pegou e se trancou no banheiro da escola e falou assim: Deus, se você realmente existe, por que todos os alunos da sala conseguem aprender a matéria e eu não? Um menino de 13 anos, gente. E ele conta que naquele momento a presença de Deus encheu aquele lugar e ele só sentiu Deus dizendo assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa através de você. A Bíblia vai nos dizer, aplauda Jesus. A Bíblia vai nos dizer que nós somos capazes não pela nossa força e vontade, mas pelo poder que atua em nós. E ele conta que então ele começou a ler a Bíblia. E por aperfeiçoar sua leitura na Bíblia, ele começou a ler muitos livros na escola também. Então, de toda a turma, ele era o único que ia na biblioteca e levava um monte de livro para casa e começava a estudar depois da aula. Logo, o menino que era burro se tornou o melhor da turma. Logo, ao se formar no colegial, ele ganha uma placa como o melhor aluno da escola. Mas não parou por aí, aquele mesmo menino que foi tentado definir o lugar dele antes. Agora ele conclui a sua graduação, ele se torna professor, tira o seu mestrado, tira o seu doutorado. Fez 3 faculdades em 4 anos. Lembra que é o mesmo menino burro, lá de trás. E de repente ele se torna agora um grande palestrante, um grande pregador, e tem vários livros escritos, e no meio de uma fila imensa, aparece um senhorzinho querendo um autógrafo. E aí ele lá: como que é seu nome, fulano de tal? É Robson? Ô Robson, prazer. Da onde você era? Eu era da cidade de tal. Nossa, eu também, se acredita, cresci lá. O que você fazia lá, Robson? Eu era professor. Ele falou: que escola que você dava aula? E ele falou o nome da escola e falou: muito bem. Ele falou assim: olha, eu vim aqui hoje porque um dia eu tentei definir o seu lugar. Mas eu estou aqui para te falar que anos se passaram. E hoje eu, que era o professor e sabia tudo, hoje eu quero o autógrafo daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, eu trouxe esse testemunho para te falar uma coisa: ninguém pode definir o seu lugar. Ninguém.
O tempo passa, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, mas quando Deus já determina onde você vai chegar, nada e ninguém impede disso acontecer. Você tem um lugar no reino. Você tem um lugar. Quem olhava para Davi achava que o lugar dele era no pasto. Mas quando Deus olhava, falava assim: o seu lugar, Davi, aí é temporário, porque o seu lugar de verdade é como rei. Quem olhava para José falava: José, o seu lugar é aí no poço, todo mundo te deixou. Mas quando Deus olhava, Deus sabia: José, o seu lugar é como governador. Você tem um lugar no reino. Você tem o seu lugar. Sabe, talvez você carregue tanta coisa. Talvez você carrega tudo que Deus já falou para você, mas tem um fardo tão grande nas suas costas que tenta te falar: é aqui, não dá para ir mais. Você já chegou no limite, Deus não vai fazer, não vai acontecer. Olha a sua condição, olha a sua família, olha o seu recurso. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa: se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Então nós temos que entender o nosso lugar. E o nosso lugar é como filho e filha de Deus. Eu ouvi uma frase esses dias, e isso me chamou muito a atenção. O pastor Lucinho ministrando, ele dizia que quando o filho pródigo sai de casa e ele quer voltar como funcionário. Ele não quer voltar mais como filho. Ele chega e fala assim: pai, eu sei que agora os seus servos têm muito mais do que eu, me aceita de volta como um funcionário. E a frase dita que marcou muito o meu coração é que Deus não dá carteira de trabalho para aqueles que Ele deu certidão de nascimento. Deus não dá carteira de trabalho para aqueles que Ele deu certidão de nascimento. Talvez você tenha se afastado, talvez coisas tenham tentado tirar o seu lugar de filho e te colocar como um funcionário. Mas eu estou aqui para te falar uma coisa: se Deus te chamou de filho, você é filho e ponto final. Ponto final. Nada toma o seu lugar de filho. Nós temos o nosso lugar. Nós temos o nosso lugar. A segunda coisa que eu quero falar com você, repita assim comigo: filhos maduros se submetem à autoridade. O da minha mãe já ajudou. Ela, Gente, quando tem a minha mãe assim na frente fazendo um vocês não têm ideia. Eu me sinto assim a Joyce Meyer pregando com a minha mãe. Filhos maduros se submetem à autoridade. Eu não sei você, mas em alguma fase, eu acredito que você já tenha tido dificuldades de se submeter à autoridade. Seja quando criança, como seus pais, seja na escola, seja com o guarda do trânsito, enfim. Em todas as áreas da nossa vida, nós sempre vamos estar debaixo de alguma autoridade. Porque se você não estiver debaixo de autoridade, você está em perigo. A autoridade é o que nos respalda, é o que nos guarda. Então, filhos maduros se submetem à autoridade. Filho maduro é aquele que se o pastor chegar assim: Júlia, hoje você não prega, você vai ficar sentada, é isso aí. Filho maduro é aquele que quando uma autoridade no seu serviço chega e fala: você vai ter que fazer essa função, mesmo que seja algo que você não goste, você faz. Agora hoje se muda a posição dos obreiros, já dá ruim? Nunca vi isso. O meu lugar é na porta, o meu lugar é na salva, o seu lugar é onde Deus colocou, é ponto final. Filhos maduros sabem o seu lugar, se submetem à autoridade. E eu quero trazer luz para você, porque tem muita gente que quer ter autoridade, mas não quer se submeter a uma. Eu vou te explicar. Pensa num peixe. Quem aqui gosta de peixe? É pescador? Meu pai está representando hoje. Vamos pensar num peixe, acho que é mais fácil. O peixe, ele tem poder para nadar, tem poder para se alimentar, tem poder para crescer, mas tira ele de dentro da água, o que acontece com ele, gente? Morre. Você não precisa matar o peixe, você só tem que tirar ele da água.
E quando existem pessoas, filhos, que não querem se submeter à autoridade, sabe o que está acontecendo? É um peixe que tem poder para fazer tudo, mas não quer ficar dentro da água. E aí morre. Porque quando a gente sai da água, o peixinho, nós, a água não morre, a gente morre. E quando você fala assim, eu não vou fazer isso porque tudo bem, a igreja não morre, mas a nossa vida espiritual morre. Porque filhos maduros têm que se submeter à autoridade. Então tem muita gente que quer ter poder, tem muita gente que quer ter unção, tem muita gente que quer ter chamado, quer chegar e cheio. E aí você pergunta assim, que igreja você vai? Você pergunta, quem é seu pastor? Qual célula você vai? E aí a pessoa não se submete a uma autoridade. Nós temos que nos submeter à autoridade. Porque maior que o peixe seja, ele nunca vai ser mais grande do que a água. Maior que seja o poder e o dom que você carrega de Deus, maior que sejam as promessas que Deus tem para você, nunca vai ser maior do que a autoridade que Ele colocou sobre você. A autoridade. Sabe o que eu quero falar para você, jovem bonito que está aqui? Se submeta à autoridade de pai e mãe. Mas meu pai não entende as referências, meu pai não conhece os influencers, meu pai nem sabe o que é TikTok. Minha mãe entra no Instagram e sai comentando todo mundo. É assim, eu te entendo. Talvez você tenha lá alguma tia que comenta todas as suas publicações, jovens, colocando, manda um abraço para a avó fulana. Eu sei como é. Aí você não sabe se exclui e arruma rolo com a família ou se você deixa lá e seus amigos veem. É assim. Mas enquanto seu pai e a sua mãe estiverem liberando palavras sobre você, entenda, eles são autoridade, tem que ser obedecida. Mas eles não sabem o que está na moda. Muito bem. O evangelho nunca foi algo que esteve na moda e até hoje é cumprido. Meu pai é muito fechado, a mente da minha mãe é muito fechada. Meu pai e a minha mãe têm a cabeça fechada, eles não conseguem conversar, não conseguem. É pai e mãe, é autoridade. Se você sair de baixo, o peixe morre, a água não. Sabe por que eu estou trazendo isso? Porque a única forma de nós crescermos como filhos, como igreja, é se nós estivermos debaixo de autoridade. Provavelmente você saiba mais da Bíblia do que eu. Provavelmente você tenha feito mais cursos, provavelmente a sua formação seja melhor, provavelmente você tenha mais ponto no céu do que eu. Mais do que qualquer outra pessoa que sobe nesse altar, mas no momento em que Deus escolhe e coloca aqui, sabe o que acontece? Submissão à autoridade. Submissão à autoridade. João Batista e Jesus cresceram juntos. João Batista era um pouquinho mais velho. Jesus é um pouquinho depois. Mas a Bíblia vai nos dizer que chegou um momento em que João agora chega para sua família e fala, eu sei o meu lugar. E o meu lugar não é com terno e gravata. O meu lugar é no meio do deserto com umas roupas esquisitas. Porque não adiantava você colocar um terno e uma gravata no João Batista, porque aquele não era o lugar dele. E então ele foi para o deserto e começa a anunciar: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Ele só tinha uma mensagem. E a mensagem era anunciada. Ele estava no seu lugar. Sabe quando você encontra o seu lugar, você não quer mais nada. E ele começa a falar e anunciar. E de repente ele vê que na fila do batismo estava a irmã Beth, estava o seu Luiz, sabe, estava a Jaque, estava o Rafael, estava todo mundo na fila. Mas aí de repente ele olha e tem alguém que está chegando na vez de ser batizado. Mas não era simplesmente só uma pessoa que seria batizada, era o próprio Deus, era o próprio Jesus. Eu quero que você entenda que nós estamos falando de autoridade. Jesus é Deus e continua sendo Deus, mas Ele entendeu
que para que eu e você conseguisse compreender essa mensagem, ele tinha que se submeter a uma autoridade que já havia sido levantada por Deus. Então, mesmo sendo Deus, ele chegou para João Batista e falou: é o seguinte, você vai ter que me batizar. Porque eu sei que o poder que eu carrego, eu sei que tudo aquilo que eu tenho para fazer, eu sei que a cruz e a salvação que vai alcançar, só é liberado debaixo de autoridade. Jesus podia se auto-batizar. Nem precisava, gente, ele não tinha pecado. Não teve, não tem. Mas ele entendeu, quem não está debaixo de autoridade está em perigo. Então ele chega para João e fala: João, é o seguinte, me batiza. Porque se eu quero que um dia os meus filhos se submetam à autoridade, eu primeiro preciso fazer isso aqui. João diz: Jesus, eu não sou capaz de tirar a sandália dos seus pés. Mas quando ele entendeu que o plano da salvação era bem maior, tudo começou a acontecer. Então, se o próprio Deus se submeteu a uma autoridade, por que nós não podemos? Se o próprio Deus, naquele momento, se submeteu, o Criador se submeteu a uma criatura, por que eu e você não podemos? Ah, gente, sabe por que tem muita coisa travada na nossa vida? Porque nós não estamos nos submetendo à autoridade. Não estamos. Poder sem autoridade é destruição. Você pode ter tudo, mas sem estar debaixo de autoridade é destruição. Então nós temos que ter esse entendimento. Que Deus sim, Ele quer te usar, sim, Ele quer fazer, mas primeiro você precisa estar debaixo de uma autoridade. A terceira coisa que eu quero falar com você, repita assim comigo: filhos maduros acessam a sua herança. Coloca para mim, por favor, Gálatas 4. Vamos ler versículo 1 e 2. Eu quero que você se lembre que o versículo inicial que eu li diz que os que são guiados por Deus são filhos de Deus. E se eu e você entendermos essa noite quem nós somos, que nós somos filhos, a gente tem que sair desse culto sabendo o nosso lugar. Temos que sair daqui nos submetendo à autoridade. E a terceira coisa, temos que sair daqui acessando a nossa herança. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Sabe o que te impede de acessar a bênção de Deus? Não é Deus, não é o diabo, é imaturidade. Sabe o que te impede de acessar a sua herança? Não é Deus, não é o diabo, é imaturidade. A Bíblia está nos dizendo que o menino, ele pode ser herdeiro, mas ele não acessa, por quê? Imaturidade. E talvez você tenha gastado a sua vida inteira orando por coisas, e você fala: Deus, por que não está acontecendo? E a resposta é: você precisa crescer em maturidade. Eu me lembro que no meu tempo como fisioterapeuta, aos que não sabem, sou fisioterapeuta, mas estou em modo avião. O modo pastora está online, mas o fisioterapeuta está em modo avião. Casos de emergência, pode me procurar, eu te indico uma outra fisioterapeuta. Brincadeira, gente. E eu me lembro que tinha um paciente, um menino, que não sei se você, pai e mãe, vai se identificar com isso, mas ele passava muito tempo no computador e videogame jogando. Não vou perguntar aqui, não quero que os pais se pronunciem nesse momento. E ele chegou para mim falando assim: nossa, eu estou com muita dor nas costas. Eu falei: meu Deus, você só tem 13 anos. E ele chegou lá todo assim torto. Eu falei: meu Jesus, o que você faz no seu dia? Ele falou assim: eu vou para a escola, eu chego em casa, deito no sofá, eu jogo, tomo banho, janto, durmo e vou para a escola, é isso. Eu falei: me mostra como que você fica sentado no sofá. Gente, é um dom aquilo, é uma obra de arte. Não é possível. O menino cruzava a perna assim, encostava a outra parte, apoiava o controle e ficava lá.
E aí ele falou assim, minha mãe falou que se eu viesse aqui com você ia fazer umas massagens e ia resolver. Eu falei, a milagreira, Júlia. Desse jeito eu não tenho paciente, se curar todo mundo tem paciente. Aí ele falou assim, você vai fazer uma massagem, né? Aí antes de eu responder, eu falei para ele, me mostra de novo como que você fica sentado. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, senta na cadeira para eu ver. Ele sentou e falou assim, você não vai fazer a massagem? Eu falei, nossa, gentil. Eu falei, não vou. Ele falou, eu vou chamar minha mãe. Eu falei, pode chamar. Eu falei, sabe por quê? O seu problema não é massagem que vai resolver, você tem que mudar a sua postura. A massagem ia aliviar. No máximo ia deixar ele mais relaxado para jogar depois. Mas o que ia mudar a vida dele, o que ia consertar ali o físico dele, era mudar de postura. Sabe que eu estou aqui para te falar uma coisa, que filhos maduros não são os que vivem de massagem. Se você está na família em Cristo é porque você não vive de massagem. Filhos maduros é aqueles que chegam e aí Deus fala assim, tem que mudar a postura, vamos endireitar isso aí? Filhos maduros são aqueles que acessam o que Deus tem, porque muda de postura, muda de posição. Não é aquele que fica assim, ora por mim, eternamente ora por mim. Não, é aquele que fala, agora eu vou orar. Não é aquele que tem apenas o nome escrito no caderninho, mas é aquele que vem de manhã para orar no caderninho. Filhos maduros mudam a postura e por isso acessam a herança. Sabe o que eu quero falar para você? Deus já conquistou tudo na cruz para você. Jesus já conquistou alegria, Ele já conquistou salvação, Ele já conquistou esperança, Ele já conquistou o ânimo. Mas para você acessar isso, hoje Ele nos convida para que nós sejamos maduros e acessemos o novo de Deus. Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Porque eu sei que você é filho. Você não é funcionário. Você não é escravo. Você não é órfão. Você é filho. Você não é um ajudante do reino, você é parte do reino. Você não é o seu cargo, você não é a sua função. Isso daqui é só um complemento. O que realmente importa é que você é filho. E se você é filho, hoje tem coisas que Deus quer que você acesse como pai. Como pai, Ele quer abrir as portas do céu para te falar, acessa, é seu, é sua herança. É seu direito, você pode acessar isso hoje. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu quero entrar diante de Ti. Quantas pessoas aqui, Jesus, que deixaram as coisas definir o seu lugar, deixaram o passado definir o seu lugar, deixaram os traumas na infância, palavras que ouviram, cenas que presenciaram, definir aonde eles iam chegar, e entraram nesse culto achando que não vão dar certo, entraram nesse culto achando que não tem esperança mais para a família, que não tem esperança para o casamento, que não tem jeito mais para os filhos. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que existe um lugar que o Senhor já determinou. Existe um lugar que o Senhor já determinou. Eu libero Jesus neste momento, nos leve a este lugar. Eu não sei, Jesus, aonde o Senhor tem planejado colocar essa pessoa, esta família, mas eu sei que tem lugar à mesa, e eu quero te pedir, nos leve a este lugar. Nos leve. Eu oro, Jesus, por submissão. Nos ensine que a autoridade vem antes do poder. Nos ensine, Jesus, que o lugar mais seguro que nós podemos é estar debaixo de autoridade, nos submeter à autoridade, reconhecer a autoridade e, como filhos maduros, obedecer à autoridade. Eu declaro, meu Deus,
sobre todos os filhos e filhas aqui. Eu declaro sobre os jovens, eu declaro sobre os adolescentes que têm tido dificuldades de se submeter à autoridade de pai e mãe, por N motivos. Deus, neste momento, abra a mente e o entendimento, traga luz, para que eles vejam que a bênção da sua futura família está na submissão, na adolescência e na juventude. Filhos submissos, jovens submissos, adolescentes submissos, que não retrucam, mas respeitam, que não batem de frente, mas absorvem. Filhos maduros, que transformam a realidade da sua casa por ser parecido com Jesus. Eu oro neste momento, Deus, porque nós temos herança, e a sua palavra nos diz que nós temos herança. E eu declaro no nome de Jesus aos que precisam de cura nessa noite, que essa herança seja acessada agora. Aos que precisam, meu Deus, de transformação, que essa herança seja acessada agora. Aos que precisam de renovo, que essa herança seja acessada agora. Aos que precisam de amor neste lugar, que essa herança seja acessada agora, porque nós somos filhos e nós temos direito de acessar a nossa herança. Aos que precisam de provisão, acesse essa herança agora. Acesse essa herança agora. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada porque nós somos filhos. Obrigada porque a nossa maior recompensa não é ser bem-sucedido na terra. A nossa maior recompensa é ser conhecido no céu. Então eu oro, Jesus. Eu oro porque muito mais do que o Senhor pode fazer na nossa vida aqui como filhos, eu oro, nos permita um dia acessar a herança que é entrar no reino dos céus e estar com o Senhor de eternidade a eternidade. Nós te amamos, Jesus, e te pedimos, continue conosco, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio